partir de hoje, o nosso programa Corpo e Estilo de Vida ganha cara nova, como vocês estão observando. Hoje estamos aqui nesse estúdio e a partir daqui vou chamar todas as matérias nos hospitais, clínicas, lojas, todos os nossos parceiros do programa, trazendo o que há de melhor de informações para vocês sobre saúde, qualidade de vida, moda, bem-estar. Tudo isso para deixar o seu final de semana mais informativo. E agora vocês conferem uma matéria sensacional com o Dr. Wilson Meirelles, que vai falar sobre engasgos diretamente do Hospital São Carlos. E tem ainda a doutora Iana Dias, nossa cirurgiã plástica, que vai falar sobre beleza. Tudo isso agora no nosso programa. E agora eu vou conversar com o Dr. Wilson Meirelles, que é especialista em cirurgia de cabeça e pescoço e endoscopia aqui do Hospital São Carlos. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Bom dia. E a gente vai conversar hoje, gente, sobre os principais engasgos e quando ele deve ser preocupante ou não é, doutor? Claro. Os engasgos passam a ser mais preocupante. Engasgar sempre é uma coisa de preocupação. É uma coisa que sai da normalidade, é óbvio. E assim, quando cai alguma coisa na garganta que é impactante, todo mundo se assusta. Engasgo é uma coisa sempre preocupante em qualquer fase. Mas ele passa a ser mais preocupante em crianças porque a via aérea geralmente é muito pequena, é muito tênue, é muito fina, e onde o cuidado deve ser realmente maior. A criança tem desde do neonato, da criança que é recém-nascida, tem os cuidados que o neonatologista já recomenda com relação à posição da criança, com relação aos engasgos pós a amamentação. Esse cuidado deve ter e postergar na criança em outras fases. Tem a criança na fase a partir de 1, 2 anos, começa a colocar qualquer alimento na boca, tudo que encontra, geralmente na fase de engatinhar, eles começam a colocar, chama-se fase oral da vida da criança, tudo que pega bota na boca. Então nessa fase os cuidados têm que ser redobrados, porque assim, o que encontra realmente vai para lá e esses casos passam a ser um pouco mais preocupantes, porque a criança, ele pode ir, tanto como adulto, pode ir tanto para a via aérea como para a digestiva. E quando ele vai para a via aérea é sempre um caso grave. Para a digestiva a gente tem mais tempo que pode de socorrer a criança. E doutor Wilson, quais são os casos mais frequentes assim que acontecem, como você já falou aqui, com as crianças e também com os adultos? É assim, na criança depende da fase da vida também. Na criança, a partir de que começa a engatinhar, é tudo que tem no chão, é grampo, é prego, é qualquer papel que vai colocar e que encontra bota. Esse cuidado de maior vigilância. Já na fase um pouco maior, quando a criança começa a andar, a fase da danação da criança, que também é alguma coisa muito frequente, que das mais frequentes em crianças é a moeda, né? Aliás, o que ocorre mais comum em criança é a espinha de peixe, que durante o preparo, a catação do peixe, que as mães às vezes não têm muito cuidado, e a criança se engasga. Eu trabalho no maior setor de urgência, aliás, é um dos setores de urgência de engasgos do estado do Ceará, que é o Instituto Dr. Zé Frota, é um serviço tradicional de mais de 40, 50 anos, acho que sim, e é o setor onde quase todos os pacientes do estado convergem. Hoje, as clínicas e os hospitais de Fortaleza, nenhum deles tem uma equipe que possa atender o paciente, mesmo particular ou conveniado, em todas as áreas da endoscopia. Você encontra algumas clínicas que oferecem a parte da endoscopia digestiva, mas a parte da respiratória e de criança, eles não têm esses equipamentos, os hospitais normalmente não têm, e todos esses casos geralmente migram para o Instituto Zé Frota. Então, a criança, na fase já maior, o que é muito comum é moeda. Encontra a moedinha, bota na boca e brincando, começa a engasga, e essa moeda geralmente não tem compatibilidade com a parte da passagem pelo crico do esôfago, essa região que logo após a fase da deglutição, e aquilo impacta e é um corpo estranho que fica lá que tem que ser removido por endoscopia. Geralmente na criança requer uma anestesia geral. Apesar de que essa moeda, dependendo do tamanho, ele pode engolir, e às vezes fica pelo esôfago terminal, distal, pelo estômago e outro lugar, né? Passa. Mas é comum, se a gente conta prego, brincos, qualquer tipo de adorno que possa colocar. A criança pega um brinquedo, coloca na boca e correndo, brincando, engole e aquilo geralmente fica nessa região. O que é interessante, assim, o que é melhor, é porque quase todos os corpos estranhos, a grande maioria deles, eles vão para a via digestiva, quer dizer, vai para a parte da deglutição. Ele engole e ali nessa via do esôfago o perigo é menor. Ele fica muito perigoso quando ele passa para a via respiratória, porque a laringe é pequena, as cordas vocais são pequenas.
a traqueia estreita, e quando ele passa para essa via respiratória, sempre é muito complicado. Se ele impacta na laringe, o problema é grave no início da respiração. Se ele desce para o pulmão, passa a ser grave também, porque vai impactar, porque os brônquios das crianças, traqueia e brônquios, são também estreitos. E sempre que passa para a via aérea, tanto na criança como no adulto, eles são preocupantes, porque requer uma melhor técnica e mais cuidados com relação ao procedimento de retirada. Esses casos, eles não são, excepcionalmente, são cirúrgicos. A grande maioria desses procedimentos, acho que mais de 95% dos casos, são retirados por endoscopia. A endoscopia peroral, a endoscopia digestiva, se retira esses corpos estranhos, obviamente com técnicas apropriadas para isso. Eu agradeço a sua participação aqui mais uma vez, espero que tenha esclarecido todas as dúvidas sobre engasgo e até a próxima oportunidade, Dr. Wilson. Muito obrigado, um bom dia. E o sucesso foi tanto na matéria sobre lift facial que hoje estou aqui mais uma vez ao lado da doutora Iana Dias, a nossa cirurgiã plástica, para tirar todas as dúvidas dos nossos telespectadores que enviaram as suas perguntas. Tudo bem, doutora? Tudo bem, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês para tirar todas essas dúvidas. É isso aí, doutora Iana. Então, uma telespectadora, ela queria saber se com 54 anos, que é a idade dela, ela teria indicação de fazer o lift facial. Olha, só pela idade realmente fica complicado dizer se teria ou não indicação. Tem alguns pacientes que com 40 anos já têm indicação, tem outros com 60 que não têm indicação. Na verdade, o fator primordial não é a idade, é a questão da flacidez da pele. E assim, todo um contexto, se tem só um bigodezinho chinês, dá pra gente resolver só com preenchimento, a gente consegue resolver, então já é uma ferramenta que a gente utiliza e não necessariamente vai ter que ir para um lift facial. Agora, se é aquela pele muito flácida, que nem mesmo os procedimentos estéticos, nem mesmo os procedimentos minimamente invasivos conseguem resolver, aí essa é uma candidata para o lift. E, doutora Iana, teriam outras alternativas para perceber menos a cicatriz desse procedimento do lift? Olha, a cicatriz do lift facial ela é bem discreta. Como você pode ver aqui nessa foto, ela é bem discreta, bem situada atrás na região pré-auricular. Então ela é bem fininha, fica na pregazinha da orelha. São cicatrizes bem discretas realmente. Agora, você pode, como eu disse anteriormente, pensar na possibilidade de outras ferramentas menos invasivas. Só se vai para um lift facial quando a flacidez é excessiva que nenhum outro procedimento minimamente invasivo consegue resolver. Doutora Iana, com relação às manchas, porque às vezes as pessoas trabalham, querem voltar o mais rápido possível ao ritmo, né, das atividades normais da vida diária, com relação às manchas roxas. E isso pode ter alguma outra coisa, ela pode usar maquiagem logo após que faz a cirurgia. O que pode ser feito para disfarçar? Olha, o roxo depende muito da cor da pele e da quantidade de área que foi descolada. Se é um liftzinho discreto, que a gente chama de mini lift, via de regra ele retorna às atividades mais precocemente e a roxidão, o edema é bem menor. Se já é um lift um pouco mais extenso, principalmente da área de pescoço, região cervical, via de regra fica roxo. E o sol, esse sol principalmente de Fortaleza, muito quente, qual seria a dica para quem faz o procedimento do lift facial ter as precauções? Esconder a cicatriz do lift com cabelo é bem possível, com boné, a questão do óculos na área periocular é fácil de esconder. Então eu aconselho usar bastante protetor solar, usar uma boina, um chapéu, dar uma de madame mesmo, um lenço bonito, para cobrir isso, para realmente não hiperpigmentar as cicatrizes. A questão da maquiagem também é uma boa, não tem problema, você pode usar um protetor com base, tentar maquiar um pouco a área que também protege, é mais um bloqueio que você pode dar. E uma telespectadora, ela teria interesse de saber mais sobre o tipo de anestesia que é aplicado, que ela disse que tem medo e gostaria de saber um pouco sobre os tipos de anestesia, doutora. Quando a gente comentou sobre o lift, a gente falou que não adiantava fazer o lift só de pescoço e de repente não ver a área periocular. Então, vamos por etapas. Por exemplo, se você pretende fazer uma suspensão só da parte ocular, essa aí dá para você fazer com sedação. Vai ser internada? Vai, porque você tem que ser monitorizada, a equipe tem que ser suficientemente bem assistida, anestesista, cirurgião plástico auxiliar, mas aí é mais simples, é só uma sedação. Via de regra, num caso menor, você pode ir até para casa no mesmo dia. Se é um lift um pouco mais extenso, que você vai pegar terço médio, terço inferior, aí geralmente já tem que dormir no hospital. E dependendo da quantidade de intervenções, a gente pode ter que partir de uma sedação para anestesia geral. Tá? Então, na verdade, não existe uma anestesia fixa para o lift facial. Vai depender da quantidade de área que vai ser descolada e o desejo que a paciente tem e a necessidade que a paciente tem.
E teriam outras alternativas para, no caso, essa paciente disse que tem bigode chinês que deixa bastante desconfortável e às vezes até com vergonha de sair de casa porque ela acha bem acentuado. E também os cuidados com manchas no rosto. O que você poderia dar como dica? Olha, é um assunto tão gostoso e ao mesmo tempo tão comum, mas que a gente não consegue parar de falar sobre ele. A gente já fez vários programas motivados pela questão do rejuvenescimento e toda vida tem pergunta. Eu adoro falar sobre isso e mais uma vez eu repito, protetor solar, beber bastante líquido, comer bem, que nós somos o que nós nos alimentamos, tá? E em áreas de flacidez já existem outras ferramentas maravilhosas. A radiofrequência está comprovada que estimula a produção de colágeno, então pequenas flacidez, aquela papadinha pouca, uma areazinha pouca, você pode resolver com a radiofrequência bem feita. Eu aconselho uma vez por semana. Se você não consegue ir uma vez por semana, vai de 15 dias, mas tem estudos mostrando que realmente melhora a questão da flacidez, tá? Um peeling que você pode fazer mensal, tem que ter cuidado para não se expor à questão do sol, para você fazer aquela descamadazinha e melhorar a questão da textura e a cor da pele. E o bigode chinês, o ácido hialurônico é fantástico, uma ferramenta maravilhosa que você consegue apagar até 10 anos do seu envelhecimento. E é muito bom, né, doutorina, falar de beleza. Assim, por mim, eu passava o programa todo só falando sobre esse nosso assunto que é cirurgia plástica. E é muito bom sempre abordar aqui no nosso programa. Vocês que têm interesse podem mandar mais perguntas sobre rejuvenescimento, sobre outras temáticas que a gente já abordou aqui no nosso programa. O importante é você se sentir bem e mais bonito. Olha, quantas vezes for necessário, a gente volta a frisar. É um programa que me deixa muito feliz, porque assim, as pessoas estão querendo se cuidar cada vez mais. É um assunto interessantíssimo. E todo dia tem novidade. Então, assim, não deixem de mandar suas dúvidas que a gente vai ter um prazer em tirá-las. Ok, doutora, muito obrigada pela sua participação e até o próximo programa com mais dúvidas e outros assuntos interessantes no mundo da beleza. Um ótimo final de semana a todos, um beijão especial. Quando o peso que eu carregava fez o meu corpo reclamar de dor, você estava lá. Quando foi preciso tocar o ponto certo para eu recuperar o equilíbrio, você estava lá. Quando os meus ossos e articulações sentiram o passar dos anos, você estava lá. Fisioterapeuta, obrigado e parabéns pelo seu dia. 13 de outubro, Dia do Fisioterapeuta. Uma homenagem do Crefito 6. Instituto New Pilates e RPG Suchá, Unidade Aldeota, trazendo bons resultados e melhorando a sua qualidade de vida. Dr. Moacir Araripe, ortopedista e especialista em joelho. Centro de Excelência Oftalmológico, doutora Samara Pontes e Dr. Cisla Jean. José Fontinelli, Design e Arquitetura de Interiores. New Móveis Planejados. Você nunca aproveitou tanto a sua casa. Looks lindíssimos por Elizabeth Lima Rota Fashion. Quer mudar de visual? Então você tem que passar pelas mãos de Vitor Albuquerque, um grande conceito de beleza no Brasil. Triar, um jeito nobre de decorar. Rua Oswaldo Cruz, 2341, bairro Dionísio Torres. BCU, Banco de Cordão Umbilical.
Consultório de Pediatria, Dr. Paulo Alexandre. Hospital São Carlos e São Carlos Imagem. Hospital Jório da Escócia, segurança e tradição. Doutora Remédios Pacheco, ginecologista e atuante na área de reprodução humana. Shopping Pro Hospital, onde você encontra todos os materiais para sua clínica e hospitais. Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.